governo anunciou esse corte de 15 bilhões, perto de 12 bilhões é bloqueio, então pode esquecer, isso não vai ser revertido. O que é contingenciamento? Perto ali de 3 bilhões, pode até ser, dependendo de surpresas na arrecadação ou na redução de gastos. Tem mais a ver o contingenciamento com aquela promessa de zerar o déficit com tolerância de 0,25, né? Claro que a reação foi uma mistura de cinismo com deboche, porque o cinismo está em dizer, não, nos acalmamos um pouco, né? E o deboche está na alegria com que dizem que isso é absolutamente insuficiente e é preciso muito mais. 25, 32, 36, aliás, 36 e 100. 40 bilhões de reais, por que não? Querem alguns. É claro, imediatamente saem gritando, o problema está na Previdência, o problema está nos programas sociais. A Previdência, quando você faz uma conta distraída, você fala, opa, aqui de fato está o problema. Inclusive, algumas das subdivisões, né? A Previdência dos militares, a Previdência do funcionalismo, essas coisas. Só que a Previdência é superavitária quando ela é só Previdência. Ainda é superavitária. E torna-se deficitária porque vira cofre para garantir recursos para outros programas que nada tem a ver com o sistema previdenciário e até para pagamento de juros. Sim, já se usou dinheiro da Previdência para os custos financeiros. Acontece que quando a discussão sai da fantasia do déficit ou do superávit primário e entra no mundo real, o mundo do déficit nominal, aí sim depara-se com o real problema. A dívida. E o custo da dívida. Este é o problema real. Pagamento de juros. E aqueles que querem que isso não sofra qualquer turbulência, que o dinheiro continue voando dos cofres públicos, ou seja, a riqueza produzida, a parte que é entregue ao Estado da riqueza nacional produzida, vai voando para os cofres do capital financeiro. Para que isso não seja interrompido, nem haja riscos, saem pressionando para que haja corte em programas sociais, na Previdência, no benefício de prestação continuada. Um governo assustado sai dizendo, faremos pente fino. E eu acho incrível quando o anúncio de pente fino vem acompanhado do anúncio de quanto se economizará com o pente fino. Isso não existe. Você não sabe o que você vai encontrar. Primeiro você faz a operação, que deveria ser rotineira, para evitar fraudes. Mas ela é feita de tal maneira que ela vai produzir injustiças. Com os mais pobres. O sujeito, quando recebe benefício da prestação continuada, pela idade ou pela deficiência, mas, porém, considerando a renda per capita familiar, são os mais pobres. E, claro, investimentos. Esqueçam investimentos. Daí vem os cortes, os contingenciamentos, os bloqueios, para garantir que não faltará recurso para a transferência de riqueza pública para pouquíssimos cofres privados.
questão é a dívida. E a dívida pública brasileira, uma história antiga, hein? Ela começou a se formar quando ainda havia a União Ibérica, né? Ou seja, Portugal estava sujeito de fato ao rei da Espanha. E durante a ocupação de terras pernambucanas pelos holandeses, eles tentaram a Bahia, foram derrotados na Bahia, foram para a província pernambucana e houve concessões de crédito usadas pelo Maurício de Nassau para obter apoio local, as tropas da Holanda e tal. E depois, derrotados os holandeses, desfeita a União Ibérica, restaurado o reino independente de Portugal, isso pela dinastia Bragança, né? A dívida seguiu aumentando. Aumentou pelo restante do século XVII, por todo o século XVIII. E no começo do século XIX, com o avanço das tropas de Napoleão, e a corte portuguesa sabia, falou, ó, Napoleão vai entrar aqui, não há nada que vai detê-lo, nem os ingleses conseguirão detê-lo. Então o reino português, ainda antes de João VI trazer a corte para o Brasil, torna-se irremediavelmente dependente do Império Britânico. Dependência que se traduziu em submissão política, militar, e em novas dívidas. E agora um credor muitíssimo poderoso, o Império Britânico. Então, do século XVI ao fim do século XVIII, a dívida não teve controle ou fiscalização adequada. Os governantes colocados por Portugal aqui, eles misturavam dívidas pessoais com dívida pública, ou seja, utilizando riquezas das terras brasileiras como garantias. E com a vinda da corte, aí então madeira e ouro extraídos no Brasil, açúcar aqui produzido, são usados para amortizações, para garantia. Mas essas amortizações não impedem o crescimento da dívida. E os contratos passam a ter termos, digamos, arbitrariamente impostos pelos britânicos. Aí vem a independência. Ora, entre a vinda da corte e a independência, o Brasil deixa de ser uma colônia, né? O Brasil viraria um sócio do Reino de Portugal. Era o Reino de Portugal e do Brasil. Do Algarve. E aí, quando há independência, apoiada, aliás, pelo Império Britânico. Por quê? Porque o Império Britânico prefere que a maior parte daquela dívida seja assumida pelo novo país. Os britânicos sabiam que o Brasil, com suas imensas riquezas, teria mais facilidade para honrar compromisso do que Portugal. Portugal estava mergulhado em crise política. Por isso, Dom Pedro I foi para lá. E Portugal estava despojado do formidável, rico, imenso território brasileiro. Então era um Portugal em crise política e com uma perda econômica gigantesca e irreparável. E para os britânicos, apoiar a independência era também o melhor modo de garantir um novo cliente, promissor cliente, capaz de fornecer matérias-primas em abundância e, com o tempo, tornar-se comprador de produtos industriais da Inglaterra. A dívida segue crescendo, a trajetória não se modifica com a República. Aliás, antes, com a República, a dívida aprofunda-se, agrava-se, aumentando consequentemente a concreta dependência econômica e o abstrato tributo político. Tu vai até 20, em 20, os Estados Unidos também passam à condição de credores importantes. E já no governo Vargas, o processo de industrialização do país demanda créditos que foram disponibilizados pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos que poucos anos depois, encerrada a Segunda Guerra, se consolidaram
como principais credores internacionais de grande parte do mundo, inclusive do Brasil. E a dívida pública brasileira, ela aumentou sem que houvesse controle, sem possibilidade de auditoria. E a ditadura militar, instaurada em 64, estabeleceu o Banco Central e o Conselho Monetário Nacional. Então, há uma reforma do sistema financeiro do Brasil. Isso permitiu a formação de um mercado de títulos da dívida. Porque antes disso, título só era utilizado em empréstimo para projetos específicos. Com o Banco Central, Conselho Monetário Nacional, transformação do sistema financeiro nacional, você passa a ter um mercado de títulos da dívida. E em 73, houve a chamada crise do petróleo, a primeira grande crise do petróleo, que, claro, provocou aumento considerável no preço dos combustíveis, mudou o curso da economia mundial, isso é indiscutível, mas também inundou o mercado com petrodólares. Então passou a haver um supercrédito com os petrodólares. E agora rumam para o desaparecimento, agora em 24, quando a Arábia Saudita anuncia que não renovará o compromisso de 50 anos, ou seja, feito em 74, de só fazer transações de petróleo em dólares. Ela poderá fazer em qualquer moeda, em yuan, em rublo, em real, em dólar, em euro, em qualquer moeda. E em 74, primeiro ano do mandato de Ernesto Geisel, o Geisel decidiu que novos empréstimos eram a opção mais adequada do que interromper o crescimento econômico interno, entrar em recessão. Então o Brasil foi buscar petrodólares. E a dívida crescendo, mas era administrável. Só que em 79 vem a segunda grande crise do petróleo, que combinou-se com crises políticas internacionais, provocou inflação alta nos Estados Unidos. Então, o governo Jimmy Carter, ele se encerra com a inflação em 13% ao ano. E desencadeou a crise mundial da dívida, espalhando inflação, espalhando empobrecimento pelo mundo. E aí o Brasil faz daqueles anos 80 a chamada década perdida. Com a maior dívida externa do mundo, o Brasil tinha a maior dívida externa do mundo, e preços internos arrastados pela hiperinflação. E aí, depois da redemocratização, nós tivemos uma enxurrada de planos econômicos, efêmeros, né? E uma moratória, inclusive, decretada pelo Sarney. O Sarney chegou a decretar moratória. Ele copiou o Alfonsín, o Raul Alfonsín da Argentina. Mas nem moratória, nem planos econômicos resolvem o problema da inflação, nem a crise da dívida. Os empréstimos feitos pelo FMI se agravam as coisas internas, forçam a União e os estados a reduzirem drasticamente os investimentos públicos. Os trabalhadores perdiam poder aquisitivo dia após dia com a inflação. A União e os estados perdiam capacidade de investimento por exigência do Fundo Monetário Internacional e a dívida era a maior do mundo. E aí veio o Plano Collor, a bala de prata, nada. Então, era um período em que só os bancos se enriqueciam com a hiperinflação, se enriqueciam barbaramente, dia após dia. Overnight. Então, nada do dinheiro dormir sem render. Ele vai acordar valendo menos. E o Estado usava a inflação como fonte de financiamento. Isso é claro, o Estado sempre usa, qualquer Estado usa a inflação como fonte de financiamento. Então, o plano cruzado, que havia tentado a experiência que Israel fez, mas em condições muito distintas, né, das de Israel, lá deu resultado, aqui não.
plano feijão com arroz, plano Collor, nada resolveu. A inflação foi equacionada só em 94, no governo de Itamar Franco, mas com um processo de dolarização indireta. O Plano Real foi um processo de dolarização indireta. Claro, não foi só isso. Foi muito bem desenhado, elaborado, inclusive a transição de cruzado para real via URV. Mas a URV era determinada por uma cesta de moedas e tinha como principal referência o dólar. E os preços foram se dolarizando. E mesmo enfrentando preços altos, os salários ganhavam estabilidade, porque parou aquela inflação incendiária, né, que devastava, queimava o poder de compra do trabalhador. Então ele tinha preços mais altos, porém a estabilidade havia. Isso foi até 99. Porque aí havia uma valorização artificial do real. Quando isso acaba, porque há uma fuga de dólares, Fernando Henrique abre as portas para aquela situação recorrente de taxa básica de juros elevada, a Selic nas alturas. Foi uma das consequências. E o fato é que o real, pelo menos, permitiu renegociações racionais da dívida. E aí, no governo Lula, quando há uma acumulação interna de capital financeiro, a dívida externa é resolvida. Ou seja, o Brasil passa de devedor a credor do Fundo Monetário Internacional. Claro que a dívida não desapareceu. Mudaram os credores. Eram externos, passaram a ser internos, majoritariamente. E com uma vantagem aí, a dívida passou a ser considerada em reais e não mais em dólares. E olha, quando a dívida torna-se primordialmente interna, os títulos de curto prazo, eles passam a ser corrigidos pela Selic. E outros contratos, prazos mais longos, são reajustados pelo câmbio. Pode ser o dólar, pode ser uma cesta de moedas, geralmente é o dólar. Pela inflação, então você pode ter o título indexado à inflação, e por outros mecanismos, inclusive a pré-fixação da remuneração do título. Agora, ao contrário das pessoas, governos, eles não precisam liquidar a dívida. Eles precisam remunerar os credores com juros. E, claro, havendo dívida nova para pagar dívida antiga. E aí você tem de renegociar, depende da capacidade de pagar. Os investidores sabem que o risco de o Brasil não honrar seus compromissos no mercado de dívida é muito pequeno, mas isso, claro, tem representado uma possibilidade do Brasil oferecer novos títulos com facilidade. Porque eles sabem que o Brasil não dará o cano. A possibilidade de uma nova moratória é muito pequena. E isso tem representado um custo interno cada vez mais grave. A redução contínua de investimentos públicos. E num ritmo, e como tendência, não como contingência, como nos anos 80. Tem mais degradação nessa história. A degradação dos serviços públicos. Não há investimento. E a apropriação da riqueza pública nacional pelo rentismo, pelo capital financeiro, inclusive com participação crescente de capitais internacionais nesse processo. E aí você tem outro efeito perverso. A diminuição da disposição de quem tem capital de investir em atividade produtiva. O sujeito tem capital, ele é desestimulado a investir em capital produtivo, que vá para o rentismo, alegremente. Quanto mais alta a Selic, maior a festa e maior
a dívida pública ou o serviço da dívida pública. Olha, a fome do capital financeiro por riquezas públicas, provoca exigências de que os governos, qualquer governo, mas que os governos reduzam ao mínimo o uso de recursos públicos para qualquer coisa que não seja a entrega da riqueza para o capital financeiro, via pagamentos regulares e intermináveis dos juros das dívidas, com subsídios para esse mesmo setor financeiro, inclusive na política tributária, e também com subsídios para atividades produtivas, hoje controladas direta ou indiretamente pelo capital financeiro. É nesse contexto que são erguidas essas legislações que impõem limites, restringindo brutalmente o uso dos recursos públicos para o benefício da sociedade, que é, convenhamos, a única proprietária legítima desses recursos. E é nesse contexto que foi estabelecida essa nova ordem fiscal, foi construída a necessidade permanente de cortes, contingenciamentos, bloqueios, como os anunciados agora. E continua alegremente a transferência da riqueza produzida pelo povo para os cofres de pouquíssimos. E olha, a dívida pública ela é um instrumento de dominação do Estado, da sociedade, da riqueza nacional pelo capital financeiro, além de servir a um interesse específico imperial dos Estados Unidos, de manutenção do Brasil em subsoberania. Essa é a nossa condição, subsoberania. Dependente econômica e politicamente. Afinal, se o Brasil tornar-se plenamente soberano, se o Brasil realizar finalmente a prosperidade que está embutida aí na riqueza nacional, na sua dimensão territorial, no tamanho da sua população, se isso ocorre, então começaria o processo real de independência, não só do Brasil, mas de toda a América Latina, meu caro Ronald Mendes.